Nessa terceira palestra sobre a filosofia, ou jargões filosóficos, como a gente via, como os filósofos viam o mundo, damos continuidade ao humanismo. O que é o humanismo? É um fenômeno que começou no século XVI, vocês sabiam? E colocou o ser humano no centro do universo. Se você já leu várias vezes essa explicação sem entender muito bem, tente pensar numa época antes do humanismo, a Idade Média. Vamos pensar. A vida humana, então, não tinha tanto valor quanto tem hoje. Os filhos só eram batizados se persistissem em sobreviver, já que a maioria morria nos primeiros anos. A ideia da infância não existia na Idade Média. As crianças vestiam roupas de adultos, e nas obras de arte a gente vê muito isso. Eram representadas como adultos pequenos. Como os pintores trabalhavam por devoção a Deus, eles sempre trabalhavam, e não por um reconhecimento pessoal, como hoje em dia os pintores querem. Muitas pinturas não eram assinadas. Vocês já perceberam isso em algumas pinturas? E a ideia de que Deus decidia tudo era tão forte que ninguém imaginava que poderia melhorar de vida, progredir por esforço próprio, vamos dizer. Se você nascesse um camponês pobre, um exemplo, se você nascesse um camponês pobre, encararia isso como uma decisão divina e não procuraria melhorar, sem imaginar que poderia agir para ser diferente. Com o humanismo, o ser humano passou a ser o centro das atenções. Pinturas assinadas do rosto de pessoas ficaram cada vez mais comuns, assim como o estudo do corpo humano e suas medidas. Vocês lembram do homem Vitruvius de Leonardo da Vinci, que é um corpo humano retratando o corpo humano com suas medidas? A ideia é de que quem determina o que é certo ou errado não é Deus, nem as tradições, mas as pessoas e sua capacidade individual de pensar. Por exemplo, Maquiavel, que viveu em 1469 a 1527, que escreveu O Príncipe. Lembra Nicolau Maquiavel? Maquiavel rejeitou a moral bíblica para que seu príncipe conquistasse um bem permanente pelas vias do mal passageiro. O famoso, os fins, abre aspas, os fins justificam os meios, fecha aspas. Imanência, o que é imanência? Repare nesse fragmento de Tales de Mileto, abre aspas. Todas as coisas estão cheias de deuses, fecha aspas. Imanência é isso, a ideia de que Deus ou algum princípio divino ou qualquer ideia ou ideal está aqui entre nós, presente no mundo, nas leis da física, nas pessoas, nos seres vivos e talvez em todas as coisas. Por isso, para os gregos da época de Tales, era preciso abrir os olhos para o mundo, ou seja, apreciar a ordem natural das coisas. A harmonia da natureza. Não é à toa, amigos, não é à toa que a palavra teoria vem do grego teion, ou, abre aspas, eu vejo o divino, fecha aspas, teion. E que os filósofos dessa época, como Tales de Mileto, se dedicaram a estudar os princípios da natureza como na geometria. O iluminismo, o que foi o iluminismo? Nos séculos 16 e 17, as pessoas se sentiam perdidas no escuro. As descobertas científicas de Newton, Kepler e Galileu Galilei
derrubaram a ideia de que o mundo era uma coisa pronta e ordenada por Deus. Começamos a olhar o universo como um lugar sem ordem, em que as forças da física a todo momento se debatem. Então, o que fazer? É a minha pergunta. Iluminar-se, criar uma ordem no mundo. É o que propõem os filósofos da época, principalmente Immanuel Kant. Ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura. Por meio da ciência, da razão, o ser humano passou a tentar explicar o mundo e catalogar esse mundo. Vai daí os primeiros museus e disciplinas científicas. Vocês estão entendendo? Vamos para